Então, pessoal, nós estamos aqui no encontro com o pré-vestibular Oasis, aqui da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Eu sou Ninfa Parreiras e eu coordeno um grupo de estudos, um grupo de leitura na Casa Lígia Bojunga já há muito tempo, desde 2010. Nós estamos aqui na sala com a Edna Bueno e com a Alice Matsuda. A Edna faz parte do grupo há bastante tempo também, depois ela pode se apresentar, né? A Alice é professora no Paraná, professora universitária, com vários trabalhos de pesquisa, de pós-graduação sobre a obra da Lígia, e está com a gente também faz parte do nosso grupo, né? Esse grupo tem funcionado agora virtualmente, todo mês, e a gente sempre está lendo um livro da Lígia e conversando, vendo os desdobramentos em relação à nossa vida, em relação às questões que ela aborda, né? E, de fato, a gente até começou a falar aqui muito informalmente sobre a questão da tristeza, né, com a leitura desse livro. E eu estava dizendo que a Lígia costuma assim, abordar temas que são difíceis, vulneráveis, que são temas que às vezes a gente tem preconceito, ou a gente tem algum tabu com eles, mas que são coisas que fazem parte da vida. É curioso porque tudo que ela trabalha faz parte das nossas vidas, né, da rotina. E independente do vestibular da UERJ, né, mesmo que não seja utilizado para o vestibular, a leitura desse livro e toda a interpretação possível é um livro que mexe muito com a gente, porque mexe com temas universais. São esses temas assim que, apesar do livro ser de muitos anos atrás, ele tem coisas que são faladas que são de hoje ainda, que são de coisas que podem afetar pessoas que estão aqui no Rio, pessoas que estão em outro estado, em outro país, pessoas de idades diferentes. Esse livro é de 1987, imagina só, ele tem, me ajudem a fazer as contas, hein? Ele tem. Eita, ele tem Eu também quase não sou boa, não. quase 40 anos, né? Ele tem 30 e 36, né? Peraí, 36, 36. 36. É, muita coisa, gente. Deve ser mais velho que alguns de vocês aí da turma do pré-vestibular, né? Então, eu vou deixar as meninas muito à vontade, tanto Edna, quanto Alice, quanto Cris, para entrarem quando se sentirem à vontade, né, para falar. Mas a ideia é poder mostrar a vocês que esse é um livro assim que mexe com vários temas, temas que são subjetivos, como, por exemplo, a tristeza, a amizade, o amor, é, o perdão, a cumplicidade, e mexem também com temas que são muito objetivos e concretos, como a perseguição ideológica, como o controle do pensamento, o controle das ideias das pessoas, como o autoritarismo, né, a ditadura militar, que aí já é um tema, além de muito concreto, é um tema histórico. Então, ele aborda coisas assim que são da década de 80, né, desses anos aí, início lá dos anos 90, mas de coisas que a gente ainda vive hoje, né? E ele fala, sim, de uma pessoa que interrompe a vida, mas isso existe desde que existe a vida. A gente pode questionar, a gente pode discutir isso, né? A autora não faz nenhum tipo de julgamento, que é importante falar. A Lígia, nas posições dela em relação a esses temas, digamos, frágeis, vulneráveis, ela não coloca assim, eu concordo, eu discordo, essa pessoa está errada, está certa. Não, ela coloca a questão de dentro para fora, da história para a nossa leitura, né? Então, gente, vou deixar vocês aí, Alice, Edna, Cris, à vontade, para também falarem. A gente vai falando assim dos temas, a gente fala da linguagem, falamos da obra da Lígia e da importância de um livro desse nesse cenário hoje do Brasil, não somente assim com vistas a um vestibular, mas
com vistas a gente também fortalecer a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa independência, porque o livro fala de uma conquista de liberdade, né? Fala de uma tentativa de você entender algo que não está explicado por meio de cores, por meio da criação, né? Então, dando continuidade o que a Ninfa estava comentando, né, sobre essa questão de explicar as coisas por meio das cores, por exemplo, né, de um tema que talvez apareça assim de forma bastante explícita é a questão do suicídio, né? Porque essa é uma das questões em que o Cláudio quer tentar entender por que seu amigo pintor se suicidou. E uma das coisas que eu, né, sempre achei interessante nas obras da Lígia Bujunga é que em tudo ela coloca a arte como uma forma de explicar as coisas, né? Como uma forma de encontrar talvez, né, uma, digamos, uma solução, né? Então todas as obras dela, desde o primeiro, né, os colegas, por exemplo, a solução de tudo, no caso ali, né, dos cachorrinhos que vivem abandonados, vivem na rua, que de certa forma vem representar até as crianças abandonadas, que no fim eles percebem a necessidade de ter um trabalho para poder também se autossustentar e ter uma moradia, eles vão encontrar, né, a solução trabalhando em um parque de diversões, porque é por meio, né, do parque de diversões que tanto eles podem se sustentar, né, se autossustentar, e também ter o prazer de viver e de fazer esse trabalho, e ter a moradia. Então, né, corda bamba, por exemplo, é por meio do circo, né, que de certa forma, né, também é uma arte. Sapato de salto é por meio da dança. Então, em todas as obras, a arte está muito presente. E isso me faz lembrar muito aquela frase máxima, né, do Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a realidade não basta, né? Então, tratar dessas questões da vida, do cotidiano, de certa forma, sem a arte, a gente não consegue dar conta. Então, eu acho que aqui no Meu Amigo Pintor também, né, o Cláudio vai encontrar, ou, digamos assim, tentar encontrar, né, respostas aos seus questionamentos por meio da arte, então, por meio da pintura. Então, é algo assim que eu vejo que em todas as obras, né, ali já traz a questão da arte. Bolsa Amarela, por exemplo, é através da escrita, né? Ela como escritora, a Raquel como escritora. Então, sempre a arte está muito presente em todas as obras da Lígia Bojunga. Então, eu vejo que a arte tem um papel importantíssimo na nossa vida, né? Então, se a gente for verificar esses 2 anos que nós passamos, né, nesse período de pandemia, sem a arte, né, o que seria de nós? Então, o que nos salvou, de certa forma, foi a arte, né? Foi você ler, você, pelo menos para mim, né? Foi o período que eu mais li, que eu mais assisti a filmes, assisti a seriados, né? E que o que eu mais comprei foram livros. Então, eu vejo que a arte nos ajuda, né, a libertar, né, a viver, a entender um pouco essa nossa realidade. Tá? Adorei isso, Alice, porque nós também, que somos profissionais, que trabalhamos, também temos as nossas angústias, as nossas ansiedades. E é isso, a gente que é apaixonada por literatura, por arte, a gente percebe que a arte ajuda mesmo. E esse livro, assim como outros da Lígia, traz esse, enfim, esse meio aí de você perceber
que o menino conseguiu, pela arte dele, né, dar conta daquele monte de dúvidas, de incertezas que ele tinha perante uma questão da própria vida, né? Ficou melhor para você, Lília? Ficou. Então, eu acho até que o pessoal poderia perguntar, né? Tirar as dúvidas e a gente poderia ir respondendo, colocando, né, as nossas... Eu não sei se, assim, se é o correto, eu não lembro muito bem, mas quando eu li o livro, eu percebi também que tinha um rapaz que era o zelador, parecia que surgia um pouco de desconfiança entre a amizade da idade, entre o amigo pintor. Assim, isso me chamou muita atenção, porque todo o tempo parecia que ele estava rotulando como se ele fosse fazer alguma maldade por ele ser novo, ele não poderia ter uma amizade apesar das idades tão diferentes. Isso me chamou muita atenção. Não sei, eu até O achei síndico do interessante. prédio, que a minha amiga me falou. Oi? O síndico do prédio. Sim, né? Então essa visão do adulto, né? Da relação de amizade entre o Cláudio e o amigo pintor, ainda mais, né? Hoje que a gente tem visto, né? Por meio da internet, do uso, né? Da internet, a questão da pedofilia. Então, quando tem uma relação aí de uma criança com um adulto, existe essa desconfiança, né? Então, eu acho que hoje isso está muito mais explícito, né? Essas questões. Eu vejo que é algo também para ser discutido. Quer dizer, a relação do Cláudio com seu amigo pintor realmente era uma relação de amizade, em que embora o amigo pintor seja um adulto, ele via o Cláudio como um filho, né? Isso. E agora é realmente, né? A gente, né, no mundo de hoje, do jeito que as coisas estão, né, essa questão da pedofilia né, que não é de hoje, né? Que isso já existia, né, desde que o mundo é mundo, mas né, é algo que está, de certa forma, mais divulgada, digamos assim. Então, é uma desconfiança que realmente é algo, eu acho que a lei já coloca, né? Há relações entre criança e adulto que às vezes a gente precisa desconfiar, né? Até que ponto que é uma relação verdadeira ou não. Quando você falou desse ponto aí, foi tudo isso que eu pensei sobre a pedofilia, a maldade, a falta de confiança. E, assim, antigamente não era tão gritante, hoje já está mais assim, aberto, já está mais evidente, hoje está bem claro, porque antigamente eram mais meninas, hoje não interessa se é menino ou menina, é de dois sexos, é ambos os sexos. Né? Sim. E aí eu falei, meu Deus, será que eu estou tendo uma maldade da minha cabeça para perceber que isso era isso? Mas você me falando agora, eu já estou mais tranquila. Não foi coisa da minha cabeça. Eu acho que o interessante falar sobre isso é que a Lígia, em toda a obra dela, ela permite diversas leituras, né? Então, ela permite que você faça essa leitura, né? Olhando, talvez, ali uma possibilidade ou não de pedofilia, permite que outras pessoas não vejam isso, que é o meu caso, né? Eu não senti isso na história, isso não foi um ponto para mim, né? E aí eu divido com vocês também, eu trabalho em escola e um grupo de terceira série lá da escola, né, que também está se preparando para o vestibular, discutia outro dia justamente todas essas aberturas que a Lígia deixa, né? Então, ela permite que a gente faça diferentes leituras a partir das nossas questões, né? O que a gente tem é que vai nos tocar, né? O que a gente naquele momento está chamando mais atenção para a gente, enfim, é a partir do nosso espaço, né? E aí esse grupo de adolescentes estava muito incomodado porque não ficava claro não fica claro, né, na narrativa o motivo do suicídio, né? E aí eles discutiam, para um
o motivo era o amor não correspondido da Clarice. Para outro, o motivo era a não realização por meio da arte, né? Que ele não se achava um bom pintor, ele não. Então, aquilo para ele era muito pesado. Para outro, o motivo era todas as questões que ele tinha sofrido durante a ditadura. Então, cada um fez uma leitura. E aí, um outro do grupo disse assim: e talvez seja tudo isso junto, né? Então, mas um ou outro estava incomodado com essa liberdade que o leitor tem de fazer a sua própria leitura da obra, né? Isso não acontece só no Meu Amigo Pintor, acontece em muitos dos livros, né? Uma característica forte que vem com a Lígia, unido com essa escrita muito coloquial, né? Com essa escrita muito fluida, com essa narrativa, são marcas que ela traz e sem essa necessidade de rotular. Ela consegue sempre escrever do ponto de vista da criança, né? Sem conceituar demais, sem rotular demais os sentimentos. Ela realmente deixa livre para o leitor fazer, né, as suas escolhas, né, as suas leituras. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, né? E que fica aí. Por que será que ele se matou? Né? Porque Olha, como a Cris também não passou por mim a questão da pedofilia, e eu achei muito interessante você trazer, porque é uma coisa muito atual que a gente está vivendo. Mas, se você pensar nos adultos todos, do livro, ela questiona as relações adulto-criança, porque só o pintor e a Clarice falam com Cláudio de igual para igual, reparou? A mãe diz: Olha, não é para você estar pensando nisso agora, você tem que brincar. O síndico dispensa comentários. O pai diz que o pintor era lelé da cabeça. Sabe, assim, todo mundo bota ele num lugar de criança e que ele tem que ficar ali. E, na verdade, o pintor trata ele de igual para igual e a Clarice também vai conversar com ele de igual para igual, né? E eu penso assim que o pintor, inclusive, dá para ele a possibilidade de que esse suicídio não tem uma explicação, ele não vai ter uma explicação, 2 mais 2 são 4. Ele vai, sabe, vai ter que lidar com isso. E assim, ó, vou tentar não falar demais. O pintor dá para ele, eu entendo e vejo dessa forma na minha leitura, o maior legado que ele dá é a linguagem, porque a linguagem do pintor é a arte, não é? Como a Alice falou, a importância da arte, que a Lígia traz muito, e é a maneira de se expressar. Então, através daquele álbum que ele fez para o amigo criança, ele vai mostrando as cores. E o amarelo é contente, e o menino depois começa a ele próprio criar as cores dele. O amarelo síndico, porque era um amarelo feio, que trazia uma sensação feia. O vermelho, que era muito complicado, porque fala da morte. O silêncio, que é branco, uma cor um pouco de coisa vazia, né? O nevoeiro que tapa todas as cores, e por isso é a morte. E o Cláudio vai se aventurando, o Cláudio cria a cor da saudade, assim como o pintor mostra para ele, num livro de pinturas, as obras de arte de outros artistas, e diz: gostou? Ele fala: gostei, mas não entendi. Ele fala: bom, então um dia você entende ou não, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que me passa que o pintor tinha uma solidão muito grande, que é por aí que ele faz essa amizade tão rica com esse menino. Mas essa também é uma leitura minha, né? É bacana como todo mundo vai fazendo a sua leitura. É bem interessante isso que a Edna disse, né? Que o pintor e a Clarice
são as duas personagens que vai conversar com o Cláudio de igual para igual, né? E eu acho assim bastante interessante porque a Lígia faz isso. Nas obras dela, praticamente, né, em todas, ela coloca a criança sempre tendo esse papel, né, de igual sem infantilizar, sem colocar num papel inferior, mas sempre, né, respeitando as ideias da criança, o ponto de vista da criança, como que ela, né, age ou pensa em relação à vida, aos sentimentos, às emoções. Então, tudo é muito valorizado, né, em relação à criança. Então, realmente é uma escritora que, em relação ao tratamento que ela dá à criança, é um grande diferencial. Então, que muitas vezes outros escritores, por isso que eu vejo que a literatura, né, infantil e juvenil, ela tem, né, com a Lígia Bujunga, ganha um patamar assim de status de literatura por causa disso, né? Porque ela realmente consegue fazer com que a criança se identifique, porque ela mostra a criança realmente como ela é, né? E ao colocar ali, né, o adulto, o papel do síndico, quer dizer, é aquele adulto cheio de preconceitos, né, em relação à criança. Então, ele representa esse adulto, né? Daí tem o papel da mãe, tem o papel do pai, né? E o amigo pintor não, ele consegue realmente ver o Cláudio como ele é, né? No mesmo nível, no mesmo patamar. Isso que é o grande, né? Eu acho que faz com que o Cláudio também se identifique, né, com o seu amigo pintor. E por isso mesmo que ele tem grande dificuldade de entender o porquê que ele foi, né, tirar a sua vida. Tá? Achei bem interessante isso. Mas aí eu acho que o pessoal poderia perguntar o que mais, né? Quais são as dúvidas que eles Sim, tem tiverem. umas pessoas escondidinhas aí atrás da Lília. Vem para cá, gente. Fica perto do microfone que facilita para a gente ouvir vocês. Não tem certo e errado, não se preocupem. Porque é bem isso que também foi falado, né? A obra da Lídia não tem certo e errado, né? Ela não indica, né, o que é certo, o que é errado, porque o papel da literatura é isso mesmo, porque quando diz o que é certo e o que é errado e que caminho você deve seguir, deixa de ser literatura, né? E a obra da Lígia é bem isso, é uma obra aberta em que cada leitor, conforme a sua experiência, sua vivência de mundo, ele pode perceber várias questões, né? Ela possibilita isso, né? É lógico que também a gente diz, né? A obra é aberta, mas não é escancarada. Quer dizer, ela tem que estar dentro do que está no texto, né? Não pode fugir do texto. Boa tarde. Então, eu fiquei um pouco confusa em uma parte do livro que o amigo pintor está no palco e tem os três amores dele atrás, mas só que ele não consegue fazer nada, ele fica paralisado. E tem a plateia ficando raivosa porque não acontece nada, e o amigo precisa ajudar, o Cláudio precisa ajudar o amigo para poder fazer e começa a contar a história dele. Mas eu queria saber a visão de vocês sobre o motivo do amigo ter ficado paralisado assim, no palco, não conseguir falar nada, expressar nada. Eu fiquei bem confuso em relação a isso. É isso. Eu não sei se a gente tem muita resposta concreta sobre isso, né? Na verdade, eu acho que isso quer dizer alguma coisa assim, que ele estava paralisado, muita coisa na vida dele ficou paralisada por conta do que ele viveu, por conta do que ele viveu socialmente, politicamente, né? A maneira dele se colocar. E é como se isso representasse, a Lígia costuma trazer para os livros a questão do teatro, a Alice falou muito a questão da arte, né?
A questão do teatro, a questão também do sonho aqui também tem isso como uma possibilidade de você elaborar essas coisas que paralisam, que impedem, né? Então, para mim, essa parte aí que você está se referindo, ela diria mais respeito a alguma coisa assim, que ele estava impedido de fazer alguma coisa que ele queria. E é como se isso também dissesse para quem está lendo assim, que a vida para ele não tinha muita razão. Ele não conseguia mais fazer o que ele queria, o que ele gostava, né? Durante muito tempo, a arte foi uma possibilidade dele se colocar, dele transformar pensamentos persecutórios que ele tinha, pensamentos ruins em cores, em criações. A gente chama isso de sublimação, né, em psicanálise, que é você transformar medo, ansiedade em alguma expressão de arte. E acho que em algum momento isso também já não se segurava, já não dava conta da angústia dele. Eu acho que no fundo também a gente consegue ler isso, né? Que era muita angústia e que parece que não tinha outro caminho para ele, né? Não estou querendo justificar de jeito nenhum a interrupção da vida, mas é que também a gente não consegue saber até quando vai aquele sofrimento da pessoa. É um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional, e a gente às vezes não tem a medida disso. A gente olha e fala: não, você não pode parar de viver, mas você não sabe o tanto de dor, de angústia que tem dentro da pessoa. O acúmulo foi maior do que o Isso amor é no dele. sonho, não é? No É, sonho, é né? num sonho. Me chama a O atenção que ele Gabriel diz, só falou uma coisinha que eu não entendi. desculpe, A angústia e a dor dele foi acumulando tanto que sobressaiu o amor dele, né? Sim, ficou maior que aquele amor. Sim. Mas vamos ouvir a Edna, que ela está trazendo essa questão do sonho aí. não, eu não entendi direito o que o Gabriel falou, era desse, a história do sonho? Não. Não, ele deu um outro ponto que ele acha uma situação. Entendi. Não, é só que no sonho, quando eu li mais de uma vez, me chamou muita atenção quando ele diz assim, mas eu não sei contar minha história, eu tenho que contar minha história para as duas figuras azuis poderem falar, né? E eu acho que assim a Lígia fala muito disso assim da história da gente escrever do nosso próprio jeito, com a nossa própria marca. Tanto é que tem essa passagem do coração, que ele desenha o coração do jeito que ele acha, e o amigo vem dizer que está errado e quer corrigir para um coração todo clichê, né, com setinha, não sei o quê. Eu acho que a Lígia frisa muito isso. E isso é uma liberdade da gente, e a marca da gente, né? E eu concordo, assim, eu também pensei como a ninfa, que esse coisa dele nem conseguir contar a história dele, era toda uma expressão de uma angústia mesmo, da dor, foi o que me passou quando eu li também. É interessante também, né? Daí a minha leitura. Um dos últimos livros que eu li com maior, como é que eu vou dizer? Maior reflexão, né? Foi o Seis Vezes Lucas, que já li também 3, 4, 5 vezes. E no Seis Vezes Lucas, a Lídia também usa o palco, o teatro, como uma forma de expressar sentimentos. É como se o personagem ele pudesse olhar a sua vida no palco, né? No Seis Vezes Lucas, o Lucas também está sonhando e o palco vem para que ele possa olhar, né, para a sua vida. E aqui no Meu Amigo Pintor é a mesma questão, né? O Cláudio sonha e se vê, né? Vê a sua vida ali. E aí ele é uma simbologia, né? Que a Lígia traz muito na sua obra. Uma linguagem simbólica que também abre para as diferentes né, percepções, análises que a gente possa fazer, né? E eu também tenho essa sensação de que quando o pintor olhava para a vida dele naquele palco, ele não conseguia reagir como ele não tinha também reagido ao longo da vida, né? Os amores que ele deixou passar, a vida que ele foi vivendo de, né, de uma forma às vezes mais espectador mesmo.
que é como ele está ali em frente ao palco, ele é um espectador da própria vida. Tenho essa sensação. E é importante, gente, assim, em termos aí de possibilidade para vocês no vestibular, vocês estarem atentos assim, que é um livro escrito em forma de diário. Lá atrás ela tinha feito esse livro numa outra edição, talvez vocês procuram na internet. Ele existia assim, como Sete Cartas e Dois Sonhos. Depois ela mudou o título e mudou um pouco o conteúdo. Ele antes era escrito em forma de cartas, eram exatamente Sete Cartas e Dois Sonhos, como está no título. Quando ela mudou de editora, ela mudou para O Meu Amigo Pintor e ficou em forma de diário, que é um gênero literário que não é tão usual assim, da gente ler diário, principalmente como uma obra clássica, como essa, ou uma obra de um vestibular da UERJ, isso não é tão comum. Há muitos diários publicados, sim, mas esse dela é importante pensar em termos também de um gênero próximo a uma autoficção, que é um gênero que está sendo muito discutido hoje, um gênero que traz questões de apagamento, né, de cancelamento, como uma forma de uma reparação histórica. É um gênero que conversa muito também com essas formas de escrita que a gente tem hoje na internet, nas redes sociais. Que mais que era legal de vocês também se atentarem? No final, depois que passam os capítulos, que são as narrativas, todas relatadas pelo menino, pelo Cláudio, né? É essa linguagem de uma criança pré-adolescente, de uma criança que está descobrindo a vida, descobrindo os riscos e também as belezas da vida. Tem uma parte do livro que é a Lígia falando para você que me lê. Esse é um paratexto importante, assim, que está aí junto, que é vamos dizer assim, um complemento do livro, que ela está se dirigindo a vocês, a nós. Ela está abrindo enfim, a intimidade dela, escritora, para dizer como é que ela chegou nisso, né? Tá tudo aqui falado aqui, o que ela queria falar para a gente. E isso traz a possibilidade da gente pensar como um texto também, que é um texto metaliterário, tá? Estou usando essa expressão porque é uma expressão importante vocês saberem, que está falando sobre o fazer literário, ou metalinguístico, ou metaliterário, tudo que tiver o meta na frente, metapoético, está falando daquilo, tá? Meta-artístico. Então, ela falando da própria escrita dela. Hoje isso é bem comum, tá? Mas naquela época não era. Década de 80, isso ainda era muito assim. Quase não lembro de autores que fizessem isso. E ela fica um longo tempo, né, da página 85 à página 115 falando disso. Esse para você que me lê com muita intimidade, com muita informalidade, é uma maneira dela estar pertinho do leitor. Por um lado, ela é uma pessoa que não gosta de dar entrevista, vocês não vão encontrar vídeo dela, nem gravações, mas é meio paradoxal isso, mas ao mesmo tempo aqui ela se revela. Ela abre os bastidores da Lígia, escritora, e conta para vocês como é que foi escrever isso, que foi para ela também um grande desafio, também não foi fácil. A gente imagina que aqui também ela sublimou, né? Ela processou um monte de coisas que estavam difíceis, perda, né? A própria escrita, o quadro, o contexto político, social do país, de perseguição às pessoas, de falta de liberdade. Então, isso para hoje eu acho importante pensar, porque a gente também está vivendo um momento em que tem muita perseguição ideológica, em que tem muita tentativa de controlar as nossas escolhas, os nossos pensamentos, a nossa liberdade, né? E ela traz isso daqui de um jeito assim, eu diria até poético, por meio dessa linguagem do garoto que em algum momento a gente percebe que ele tem 11 anos, né, que ela fala, então ele está nessa pré-adolescência e ele está colocando tudo do ponto de vista dele. As meninas já comentaram isso de maneiras diferentes, né? As três, a Alice, a Cris, a Edna, que tem esse ponto de vista da criança e o ponto de vista do adulto, o ponto de vista do adulto reprimindo, julgando, e ela traz esse olhar do menino
mostrando também que esse olhar do menino é o olhar da própria arte, é o olhar da própria criação, porque a gente precisa dessa liberdade que uma criança tem, dessa coisa assim genuína que a criança tem, espontânea, né? E assim, para a gente poder entrar também mais nessa questão da linguagem dela e do gênero literário do livro. Também a gente estava falando muito dos temas, né? Outra questão é que também o livro ele foi escrito também em forma de teatro, né? E a Lígia Bojunga, é para o pessoal, né, do pré-vestibular, que caso não tenha lido sobre a biografia dela, ela foi artista, né? Foi atriz, até contracenou com a Fernanda Montenegro, então, e o teatro está muito próximo, né, da vida dela. Então, por isso, talvez em várias obras dela, a questão do teatro, da representação, vai aparecer. E o Amigo Pintor, inclusive, dentro de um. Acho que foi até uma série, né? Porque eu tenho o Pintor, que é o Amigo Pintor, em forma de peça, e Nós Três também, que é um outro livro dela, em forma de peça. E isso é bem interessante, porque a Lígia, né, no momento como a Cris, né, comentou, quando ela coloca ali, né, o Cláudio por meio do sonho e ele vendo, né, aquilo como se fosse uma pessoa que está à parte e vendo aquilo, né, ela até coloca, né, como uma televisão em que você está ali de fora e está vendo toda a cena passar. Então, e por meio dessa representação, você consegue, de certa forma, tentar entender melhor, né, o que está acontecendo, o que está se passando. E isso também me fez lembrar Corda Bamba, que é outro livro dela, que ela também, por meio do sonho, né, a Maria, por meio do sonho, ela vai ver, né, a passagem da vida dela e, a partir disso, ela vai conseguir montar, né, o quebra-cabeça, né, e tentar entender, encontrar, né, a sua própria identidade. Então, eu acho que esse recurso que ela utiliza, tanto do sonho e da representação por meio da peça, do palco, é uma forma da gente refletir, né? Poder pensar nas questões que estão ali postas e que você possa, de fora, né? De certa forma, meio de fora, ver aquilo e tentar, então, construir, juntar ali as peças do quebra-cabeça para ter, né, um entendimento do todo. Né, no momento que eu li, assim, eu vejo muito isso que a Lígia acaba fazendo em várias obras, né? E isso acaba acontecendo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Tem uma questão também que ele nunca foi muito claro com o menino, né? Quando o menino chama... Chega mais perto do microfone para gente, para a voz ficar mais concentrada. Por favor, mais perto do computador, eu acho, de vocês, enfim. Tem uma questão no livro que ele nunca foi muito claro com o menino quando ele tinha algumas dúvidas. Ele, de vez em quando, deixava o menino interpretar da forma como ele quisesse, como já foi citado no início também. Deu para entender? Claro. Não, você vai ter que chegar perto do microfone, porque sai a sua voz. Desculpa, a gente não consegue ouvir. Peraí, vou agachar. Então, tinha uma questão que ele nunca foi muito claro com o menino quando ele tinha alguma dúvida. Ele sempre deixava, às vezes, muitas vezes o menino pensar da maneira como ele quisesse, sobre alguma situação, como já foi citado no início. Está falando do Cláudio, do protagonista. Sempre quando o Cláudio tinha alguma pergunta do amigo, ele não respondia com clareza. E o que você pensou sobre isso? Eu fiquei meio em dúvida também, por isso que eu quero ver outra coisa, outra opinião. Uhum. Sobre esse fato dele ser tão vago, né? Ele respondia de um jeito assim meio vago, né? Assim, não muito objetivo,
Talvez porque aí está caracterizado assim, que é um artista, que ele tinha uma maneira de pensar diferente, ele tinha uma relação com a vida diferente, e o Cláudio muito ávido por tentar entender as coisas e jogando perguntas. E às vezes a gente, como leitora, também fica querendo isso, né? Entender. E era um personagem com essas características. Eu acho que o que está aí para a gente é que ele tem características próprias e que não são características, talvez, usuais, ou que não é exatamente como a gente gostaria, mas que é o jeito dele, né? E, por outro lado, na pintura, ele se colocava de uma maneira muito intensa, muito genuína, assim, muito, né, verdadeira, né? E no falar ali com o Cláudio, ele era meio vago, né? Dá a entender que talvez ele tenha sofrido muito também com a perseguição, ele pode ter ficado com trauma, né? Ele pode ter sofrido até uma lavagem cerebral e ficou daquele jeito, né? Para a gente pensar também assim, que naquele período, né, em que as pessoas eram perseguidas pelo que elas escreviam, pelo que elas cantavam, pelo que elas compunham, muitas delas sofriam sessões assim de tortura horrorosas, que deixavam a pessoa depois assim meio, sabe, meio sem funcionar de um jeito que funcionava antes. Aí acho que fica meio dúbio, não fica muito claro, mas talvez ele tenha ficado assim. Não sei o que as meninas acham, mas eu fico pensando também que pode ser alguma coisa que a gente possa pensar isso, porque eu mesma conheci pessoas já depois do processo da ditadura que me contaram que antes não eram daquele jeito, né? Então ficaram assim um pouco até com lesões mesmo cognitivas, vamos dizer assim, né? Porque apanharam, sofreram um choque elétrico, tomaram alguma coisa que foram obrigadas a tomar, enfim. Mas essa pergunta que ela fez é importante porque quando eu li essa parte, assim, no meu entendimento, né? Talvez ele também não teria respondido pela idade, que ele não iria compreender da forma que deveria ser falada, porque ou seria muito difícil para a cabecinha dele. É o que passou na minha cabeça, não sei se é o correto. Eu também tenho essa percepção, semelhante à tua, né? Que, para além do que a Nimpa está trazendo, que eu acho que é bem importante e concordo, mas tem também essa questão de que, quando a gente fala com uma criança, a gente tem essa tendência a preservar essa criança, né? Não trazer conceitos prontos, não trazer tudo fechado, a gente faz mais perguntas do que traz respostas, a gente usa de mais ludicidade, de mais leveza para conversar e até de mais espaços, né? Que é o que ele trazia na fala dele, né? Então, eu acho que também perpassa essa relação, a relação do adulto com a criança, o respeito a essa criança, né? Que não precisa compreender tudo naquele momento. Até porque no final o Cláudio termina dizendo isso, né? Hoje, quando eu penso no meu amigo, eu gosto de pensar nele assim, assim, assado. Então, a Lígia deixa para a gente essa construção que a gente pode fazer, né? De que naquele momento ele não ia entender tudo. Ao longo do tempo, né, das próprias conexões que ele vai fazer com a vida, ele vai compreendendo as histórias de formas diferentes, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Não, e a ideia também de que, ai meu Deus, ele não fala porque é como se dissesse, como meus pais falavam, tem idade para todos os tempos e saber de cada uma das coisas. Talvez ele não era a idade dele para ele saber o real, né? Porque com criança, como você acabou de falar, tem um jeitinho especial para se falar, até para a criança compreender. Eu entendi por isso, né? Eu achei assim, bem interessante isso, porque aí você percebe o quanto de profundidade a obra da Lígia tem. Então, e ela serve para todas as idades, né? Tanto é que se diz, o bom livro para as crianças é aquele que serve para qualquer idade. Então, com uma criança menor, digamos assim, ela pode entender uma coisa, né? Para uma criança maior, para um jovem, para um adulto,
você pode aprofundar nessas questões. Então, por exemplo, a questão da ditadura está aí presente, né? A questão da tortura, da questão política, que realmente deve ter, né, mexido muito com a vida dele e fez com que ele perdesse, né, o contato com o grande amor da vida dele, com a própria, né, profissão dele como pintor e tudo mais. Então, transformou, de certa forma, né, fez com que ele se prejudicasse e perdesse um tempo da vida dele. E para ele recuperar isso, né, o quanto de angústia, de sofrimento ele não está passando. Mas aí, cabe o quê? Para cada criança, né, ela se aprofundar ou não. Então, por meio da obra, ali já possibilita que cada um vá se aprofundar nessa questão. Né? Por exemplo, a questão da ditadura, que é o livro publicado em 87, então já está ali no período, né, já pós, né, da anistia e tudo mais, mas que de certa forma, ela, né, coloca isso para que o povo não esqueça. Então, tem até um artigo que eu comentei, em que eu falo que é o momento do quê? Do não esquecimento. Então, um problema que eu vejo, né, no Brasil, até pelo fato, né, desse momento político que a gente viveu e está vivendo, de muita gente negar que não houve ditadura no Brasil, né? Que é um absurdo. E isso por quê? Porque isso não está escancarado, de certa forma, no dia a dia das nossas vidas. Eu estive mês passado na Argentina e na cidade de Córdoba, e lá essa questão da ditadura está explícita na cidade. Então, não está só no museu, está nas ruas, está na praça, né? Então, tudo ali, né, aparece claramente. Tá? Então, e isso não está só né, e no museu, e no Brasil eu vejo que isso fica mais fechado, digamos assim, dentro dos museus, né, como um momento que aconteceu e aparece ali, né, mas ela não está nas praças escancarada, né, para todo mundo ver. Então, em todos os momentos, em todos os lugares que houve a ditadura, e que as mulheres, no caso, foram presas, e que houve tortura, está ali. Né? Os retratos das pessoas, né, torturadas estão penduradas nas ruas. Tá? Então, eu achei isso muito forte. E no Brasil, isso está meio escondido. Então, na obra da Lígia Bojunga, isso aparece, né, talvez nem tão explícito, mas ela coloca ali, dá uma cutucada para que o povo não esqueça. E isso me faz lembrar também um outro livro dela, que é A Casa da Madrinha. Na Casa da Madrinha, essa questão da tortura por meio do personagem Pavão, que passa até por uma escola Ossarta, que, ao contrário, significa atraso, né? Ele passa por 3 cursos, que é o curso da fala, que por meio da fala parece passar, né, por uma lavagem cerebral, curso linha, que é a costura do pensamento dele, né? O curso filtro, que filtra todo o cérebro dele, coloca uma torneira para ele não, né, não falar, não fazer e, de certa forma, né, direcionar como é que ele deve se comportar. Então, mas isso quer dizer, na obra da Lígia, faz com que, conforme o público, conforme o leitor, ele vá se aprofundando aí nos temas. E esse tema da ditadura, ele está ali, né, na obra, que pode ser um dos grandes fatores, digamos, que fez com que levasse ele até, né, a ter essa vida cheia de angústia, cheia de sofrimento, que não aguentasse mais e que levou ao suicídio, tá? Mas está ali.
Agora, dependendo do leitor, ele vai poder aprofundar sobre esse tema, né? E isso pode ser, né, mais discutido, até, né, mais pesquisado, para verificar o quanto de consequência essa ditadura, esse período, essa tortura que as pessoas passaram, todo esse sofrimento que eles tiveram, né? Quais são as consequências que vai ter na vida dele. E que muitas vezes pode até levar ao suicídio, como no caso do meu amigo pintor. Então, eu acho que ela traz, né, nessa obra, que já é um período ali pós-ditadura, né, período de anistia, mas para que o povo não esqueça que houve esse período horrível, né, na nossa história e que a gente não pode negar. É legal você ter falado isso, Alice, comparando inclusive a Argentina com o Brasil, porque em termos de literatura, essa literatura para a infância, para a adolescência, que foi publicada nos anos 70, nos anos 80 e depois, aqui no Brasil não tivemos assim uma perseguição como eles tiveram na Argentina, e o jeito dos brasileiros escreverem, que é meio que, como você falou de uma forma aí, né? E Ana Maria Machado, que é também autora, ela fala que eles escreveram assim nas transversais, como se escrevesse Isso, meio se enviesado. escondendo, enviesado, enviesado, boa. Isso fez com que muitos não entendessem as obras nas suas abordagens temáticas, nos seus conteúdos, e as obras passaram, ou seja, passaram aos olhos dos censores, né? Que é o caso das obras da Lígia. Alice deu exemplo de uma em que essa questão da perseguição aparece muito forte, que é A Casa da Madrinha. Isso aparece também na Bolsa Amarela, que é um livro best-seller da Lígia, né? Mas ela escreve de um jeito assim, que é enviesado, que isso está ali, mas está subentendido, isso pode ser entendido assim, mas também pode ser entendido de outra maneira. Isso tem essa questão de não estar totalmente assumido também na nossa sociedade, mas, por outro lado, eu acho que isso fez com que esses autores da década de 70, Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos Queiroz também, Marina Colaçante, Joel Rufino dos Santos De e outros, rocha com os reizinhos. Rocha, Ziraldo, fez com que eles conseguissem transpor para suas obras de um jeito fantasioso, de um jeito assim ficcional demais, as questões da ditadura, as questões do controle ideológico e etc. Então é importante vocês notarem isso também, porque pelo que eu vi tem outras obras no vestibular da UERJ que estão também dentro dessa linha aí. Tem uma obra que é o Menino do Pijama Listrado, né? E acho que é do Chico Buarque, não é isso? Então, acho que tem uma conversa aí entre esses três livros, para quem vai fazer todas as etapas do vestibular, né? Que tem a ver com isso que a gente está aqui tratando. Mas essa coisa do pintor não responder assim a pergunta, a resposta é essa, ele deixa todo o material para o Cláudio pensar, né? É como o livro da Lígia também, ela não diz para a gente, ó, aconteceu por causa disso, ele era assim, mas quanto pensamento ela está dando para a gente, né? Tem uma coisa que eu Oi? Aqui. Então, aqui, nessa lateral fica melhor. Calma aí, é isso. Oi, eu queria perguntar, porque, tipo, meu amigo pintor, ele não tem um nome específico, ele é tratado por ser um pintor. Eu queria saber como dar uma identidade assim, como um nome próprio, porque para uma característica dele de pintar, tem algo mais complexo em relação a isso, não apenas por ser um pintor. Bem interessante sua pergunta. Isso é muito característico na obra da Lígia Bojunga. Nem sempre ela coloca nome na personagem, no personagem. Muitas vezes ela usa mãe, pai, né? O amigo pintor, o pintor. Às vezes ela põe até com letra maiúscula, né?
E o que que passa pela sua cabeça assim? O que que você pensou sobre isso? Porque aí a gente tem um protagonista que é o Cláudio e você tem o pintor. O que que vem na tua cabeça assim? Eu pensei duas ideias, pois como o meu amigo pintor, ao que se direciona a esse amigo dele, eu pensei que poderia ser para a gente pensar, tipo, o próprio leitor pensar que, tipo, eu posso ter um amigo e pode estar passando por isso, que reflita na vida de outras pessoas. Eu pensei nessa perspectiva ou na situação de não dar um nome próprio, pois como se as pessoas não reconhecessem ele, de certa forma. Eu pensei das duas formas, porque no próprio texto demonstra que as pessoas não conseguem interpretar ele, então, pela forma de não pôr o nome dele, por ser apenas a perspectiva do próprio Cláudio na história. Eu pensei dessas duas formas. Eu não sei se é por Eu esse adorei as duas formas que você pensou, gostei muito. Achei que é isso aí. E de repente há outras formas também da gente entender isso, né? Porque fica assim, esse pintor que você preenche essa identidade, esse nome, né? E o Cláudio tem esse nome, é diferente, né? Agora, eu também não sei se ela saberia explicar por isso, né? Porque ela tem outras histórias que o nome é forte, né? Assim como, por exemplo, a Maria da Corda Bamba ou a própria Raquel, né, da Bolsa Amarela. Mas ela tem um conto que eu gosto muito, que é o Tchau, que não tem nome, né? É mãe, é pai, né? E é o gringo lá, o grego que vem e que a mãe se envolve com ele, então. E ela é maiúsculo que ela usa a mãe, se eu não estou enganada, as meninas me ajudam a lembrar. Tem outras também, mas que eu acho legal isso, que aí a gente também preenche assim, fica forte essa coisa do pintor. É como se ela também desse uma força para esse pintor que é pintor, ele nem precisa de nome, que é uma terceira possibilidade, mas as duas que você trouxe eu achei excelentes. Obrigado. E eu acho que é interessante também comentar o quanto a Lígia faz isso, né, em toda a obra. Ela deixa esses espaços para que a gente possa nomear alguns personagens, né? Assim como ela personifica alguns animais, alguns objetos, e aí ela vai usar a letra maiúscula para dizer que ali tem um personagem, né? Então é uma característica muito própria da Lígia, nos dando mais uma possibilidade de diferentes leituras, né? Isso, Cris, gostei também dessa possibilidade que você coloca, né? Boa. O que mais, gente? Vocês aí do Oasis, tem mais alguma coisa que vocês quisessem saber, falar, perguntar? Assim, aí vocês. Vem para pertinho. Porque eu achei que ela podia ter trabalhado um pouquinho mais sobre a vida dele na política, sabe? Ficou também. Mas teve toda essa interpretação do que poderia ter acontecido com ele na ditadura, né? Mas eu senti uma falta, assim, um pouco mais de história na parte da vida dele política. Da vida dele. E também tem a questão do quadro que ele pinta as mulheres, né? Que é a amada dele, que infelizmente eu esqueci o nome agora. Que ela sempre está ali presente nas pinturas, presente na vida dele. Essa falta que você sente é o que o grupo de adolescentes que eu contei antes também sentia, né? A gente, eu creio que a gente vem de uma escola que nos ensinou muito que as coisas têm início, meio e fim, né? E que preencheu muitas lacunas, deu muito mais respostas do que fez perguntas, né? E aí a gente fica com essa necessidade de que tudo seja preenchido, né? Os próprios filmes, se a gente for olhar, os filmes hollywoodianos, geralmente, eles têm um roteiro que tem, né, um início, meio, um fim, e tá ali, tá pronto. Assim como tem outros que vão deixar vários espaços para gente. E aí vem muito ao encontro do gosto pessoal de cada um, né? Tem gente que gosta de ter todas as informações e tem gente que gosta dos espaços, né? Para que a gente possa criar também as nossas histórias, as nossas... encontrar as nossas referências ali, encostar com os nossos conceitos, né?
Então, é algo que, de fato, mexe com muita gente, não só contigo, tá? De sentir essa falta de aprofundar. E, mais uma vez, vem aí uma característica da Lígia, que é o respeito à criança, que é um ser que tem espaços, né? Então, ela não aprofunda muito os temas, ela simplesmente pincela para que a criança, a partir desses conhecimentos prévios, né, quando ainda pequena, por meio dessa literatura, vai encontrando alguns conceitos que mais tarde ela vai preencher, que mais tarde ela vai aprofundar. Então, também é um respeito à faixa etária, né, para a qual ela mais se dirige. Acho que é, pelo menos a minha leitura é. Eu vejo assim, que tanto obras literárias como filmes, né, que quando deixa essa questão em aberto, ela faz com que a gente fique pensando mais, reflita mais. Então, eu vejo que são características de obras que podemos dizer assim, mais que uma carga literária maior, tá? Porque eu acho que esse é o papel da literatura, da arte, fazer com que a gente pense, fique pensando, fique remoendo. Mas por que que terminou assim? Por que que, o final foi dessa forma? Por que que ela não deu resposta disso? Porque isso quem tem que responder muitas vezes somos nós, leitores, né? Quem está assistindo, né, ao filme. E o papel da literatura, da arte, é isso mesmo, levar a gente a refletir, a questionar, e não ter respostas prontas. E nesse sentido é que eu vejo que a obra da Lígia é altamente literária, né? Ela tem essa carga literária muito grande, porque a todo momento faz você refletir. E você, né, lendo a obra O Meu Amigo Pintor hoje, daqui a alguns anos, quando você vai reler, você vai encontrar outras coisas, outras respostas e outras perguntas também, né? Vai fazer outras reflexões. Então, eu acho que a grande literatura, né, ela tem esse papel. Então, quando a coisa já está pronta, né, começo, meio, fim, com aquele fim fechado, tudo direitinho, às vezes você assistiu e depois você até esquece, né, do que se tratou o filme, sabe? Porque você não ficou remoendo. E a boa literatura é aquela que faz com que você fique remoendo, né? Voltando, revendo, né? Questionando. Tá? Eu acho que as obras ali já faz muito isso. Tanto é que tem uma obra dela, Sapato de Salto, que até teve crítica de vários estudiosos. Ela acabou dando muito, né? Assim, começo, meio, fim. No fim, tudo deu certo, tudo, né, se encaixou, tudo se fechou ali. E muitas pessoas falam: nossa, essa obra fugiu do padrão da Lígia Bojunga, porque acabou, de certa forma, fechando, dando um final para tudo, sabe? Então, apesar de, né, ser uma obra que trata assim de temas terríveis, digamos assim, porque trata do abuso sexual infantil, trata do homossexualismo, trata da tia que Prostituição infantil, Alzheimer, é homicídio. Esse foi o homicídio. livro que eu mais vibrei, que eu mais tive raiva da Lígia. Tive raiva, chorei muito. Pois é, então. E muitos pesquisadores estudiosos disseram, né, que é uma obra assim que ela deu resposta e fechou tudo ali na obra, né? Não deixou em aberto, embora, né, com temas assim super pesados. Agora, os adolescentes adoram. Meu filho, eu lembro na época que ele leu esse livro, ele amou. A minha filha também, porque eles gostam de obras que tem esse final fechado, né? Tem a resposta para tudo, né? E já, né, eu já gosto de obras assim, que tem o final aberto, que faz a gente pensar, refletir,
e que a gente vá pensando, né? Por que que teve esse final? Por que que, né, não teve essa resposta? E que faz com que a gente pense mesmo. Foi a primeira vez que eu li esse tipo de livro que deixa assim em aberto várias coisas. E realmente foi um dos melhores livros que eu li até agora. E eu vou procurar mais esse tipo de obra literária, porque fez pensar bastante e me cativou demais, chamou muita atenção. E também, por ser adolescente, acho, já sou jovem, né, 18, mas pelas histórias serem bem fechadas, e a gente está procurando sempre, eu pelo menos, muitas respostas, fica satisfeito, sabe, porque está fechada. Agora essa com várias questões em aberto, me força a pensar e procurar saber mais. Eu gostei bastante desse livro. Me fez chorar, me fez rir. Eu lembrei de várias coisas que aconteceram comigo e com pessoas próximas. E é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês. Obrigada pelas respostas. Que bonito esse seu depoimento. Também adorei. Eu também tenho gostado cada vez mais desse tipo de livro, de caracterização de personagem. Eu não gosto que põe tudo, não. Eu gosto de ir construindo e ficar naquele jogo, naquele mistério. E a Alice tem toda a razão. Quando mastiga demais, eu depois esqueço. Quando não mastiga, aquilo fica para mim, porque eu entro ali. Eu posso entrar também com as minhas questões, né? E acho que a literatura é assim. Ela tem uma autoria, no caso desse livro, Elígia Bojunga, mas cada um de nós que lê preenche ali com as nossas coisas, né? Com as nossas dúvidas, com as nossas certezas, com os nossos sonhos, as nossas fantasias, as nossas frustrações. A literatura é assim. Sabe que eu lembrei, a partir dessa nossa fala, no final de semana, eu fui a uma exposição de arte, e chama Beleza Negra. Muitos quadros lindos, belíssimos. Mas o que está dentro de mim, agora a gente falando nisso, eu me remeti à exposição e me lembrei de dois em especial. Um, que é uma mulher negra, toda azul, ela era toda azul, né? E outra que tinha quase uma abstração na imagem. Então, foram os dois que eu mais amei, os dois que vieram junto comigo. E eu fiquei pensando, eu fiquei com vontade de perguntar por que azul, né? Por que não amarelo? Por que não vermelho? O que que aquele azul significa ali? Então, é isso, eu acho que quando não está pronto, né? É isso que a gente acabou de falar, deixa esse espaço para a gente e fica dentro, né? Fica dentro da gente, a gente traz conosco. Eu voltei. Então, quando eu li, eu senti uma resposta pela morte do meu amigo pintor que eu senti de uma forma implícita. E eu queria muito saber. Calma aí que eu tô ansioso. Meio que tem uma hora que o Cláudio, ele desenha um coração. E esse coração tá murcho e é a forma, ele tá querendo dizer o que ele estava sentindo. E eu senti que isso falava muito mais do meu amigo pintor do que do Cláudio, pois uma parte fala do Cláudio que ele pintava as mulheres para tentar chegar à musa em si, só que teve uma específica que ele pintou de amarelo, e ele e algumas pessoas que entravam em contato com ele de certa forma criticavam ele. Então, de certa forma, eu senti que essa parte do Cláudio era como se ele estivesse passando uma situação que ele se identificasse com o meu amigo pintor. Aí eu queria saber se isso era alguma forma indireta de explicar como o meu amigo pintor se sentia, tipo, como se estivesse colocando o personagem no próprio lugar do outro. Eu senti meio que isso. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Nossa, que silêncio. Falar um pouquinho. Oi? Eu gosto muito dessa passagem do coração. Edna, está falhando um pouquinho a Eu sua acho imagem que, para na mim. minha leitura, poxa, eu acho que aqui está dizendo que tá instável. Tá ruim a voz?
Então falo depois. Não, tá não. A voz não tá ruim, não. Pode falar. Ah, eu acho que ali tem uma coisa de você ter a sua própria linguagem, falar do seu jeito. Ele desenhou o coração dele como ele sentia. E isso foi uma coisa que ele aprendeu a partir da amizade com o pintor. Ele não é obrigado a desenhar coração vermelho com setinha, porque falaram que é desse jeito. Ele desenha o coração dele. É uma coisa que aparece muito nas obras da Lígia, é você ter a sua marca, a sua identidade, sabe? É você, nesse caso desse livro, você fazer com a sua arte, mas você vai fazer com o seu talento, com a sua maneira de ser. Eu li dessa forma, eu acho tão bonita essa parte. Sim, eu gostei. Por isso que eu fiquei com essa, tipo, eu senti que nesse momento da história, estava lembrando daquele momento que o próprio meu amigo pintor, ele se questionava em relação às obras deles, pois as pessoas não compreendiam, de certa forma. Por exemplo, qual é o nome daquele cara que fica na portaria? O porteiro. Porteiro. Que é o zelador, que reclamava de uma mulher que ele pintou que era amarela. Aí, nesse momento, eu senti, tipo, caraca, faz sentido, tipo, se fosse isso, que tivesse uma É o certa forma, síndico. se o síndico tivesse uma forma indireta de falar como era a mente do meu amigo pintor. Você vê, Travou. o síndico diz assim, ela mostra que tem uma coisa que a sociedade diz, tem que ser assim, mas você tem que ser honesto com o que você é, você, de dentro para fora. Sim. Não quero mais falar, não. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. E aí, Gabriel, a turma toda, Lilian, eu só aprendi o nome dos dois, do Gabriel e da Lilian. Os outros, a gente não sabe também qual é o nome de vocês. Rayane, tudo bom? Rayane, obrigada. Nossa, adorando aqui a participação, o envolvimento, vocês mostrarem como que vocês ficaram mexidos, né? Como que essa leitura afetou vocês de várias maneiras, né? Vou te falar, não só afetou a mim que li, não, mas afetou uma amiga minha da igreja. No domingo, eu peguei o livro, acho que foi na quinta, né? E aí eu comecei a ler o livro. Aí a gente conversando na porta da igreja, quando acabou o culto, ela me fez uma pergunta, eu achei até assim engraçado. Ela, poxa, amiga, às vezes eu fico pensando na morte. Como será a morte? Aí eu, como que eu vou saber? Eu nunca morri. Aí eu lembrei que no livro, quando estava falando de suicídio e de morte, eu fiquei, meu Deus, será que esse livro está nos dando o significado da morte? Que aí eu poderia até responder para minha amiga. Aí quando chegou na segunda-feira que eu encontrei, eu falei assim, por que você não lê esse livro que eu estou lendo, Meu Amigo Pintor? Talvez você tenha até alguma resposta. Porque como que eu vou responder de algo que eu não fui, que eu não conheço? E esse livro me dá algumas trajetórias da morte, principalmente na hora da nuvem, aquela nuvem acinzentada, aquele tema de suspense, dele ficar ali sozinho, nele mesmo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou responder isso? É impossível responder. E ela está lendo o livro? Ah, ela falou que ia ler. Eu falei que algumas coisas. Ela não dá spoiler, não. Eu vou tentar ver se eu consigo lá achar esse livro para poder ler. Eu falei, você vai gostar. É bem interessante. E interessante que a Lígia, né, embora seja obra voltada para um público mais jovem, adolescente, ela traz esses temas, né, como a morte, o suicídio, o homicídio. Tem um livro dela, né, O Abraço, que trata sobre o estupro. Então, olha, né, são temas pesados, digamos, né, igual o próprio Sapato de Salto, que tem toda a questão, né, do abuso infantil, sobre a questão do homossexualismo, sobre a questão, né, da prostituição e tudo mais, mas, né, são temas da nossa vida, né, da nossa sociedade.
e que ela traz assim de uma forma, até mesmo o abraço, né? Que vai contar a história de uma menina que foi estuprada aos 8 anos, e aos 18 ela vai relembrar sobre esse fato. Então, como ela traz isso que é bem interessante, né? Como que ela vai abordar sobre esses temas, embora pesados, mas respeitando, como, né, o pessoal disse aqui, respeitando o seu leitor, né? A criança, o jovem, o adolescente. Eu não li todo o livro, né? Porque, como eu sou coordenador aqui, eu deixei que os alunos que vão fazer a prova leiam. Mas eu achei muito interessante vocês falando sobre essa linguagem da Lígia, né? Sobre a ditadura no livro. Eu queria saber se ela tem essa pegada em todos os livros, se ela meio que remete o momento que ela está vivendo nas obras dela, se é cotidiano dela. Eu não sei, Ninfa, pode completar, mas eu não sei se seria o momento que ela está vivendo especificamente. A pegada dela são temas, são temas que mexem com a gente, temas delicados, temas que são difíceis de falar. Muito mais do que o momento dela, são temas que geralmente não são tratados na literatura. Essa é a característica dela principal, né? É isso que ela traz, e sempre com essa visão de não julgamento, sempre nessa pegada de que ela deixa para a gente pensar, né? Ela traz o tema para dizer que esse tema é importante, existe, precisa ser falado sobre, mas ela te permite fazer a tua leitura, falar sobre o tema da forma que você quiser, né? No 6 vezes Lucas, por exemplo, que eu falei antes, existe uma traição, o pai do personagem, do menino, se envolve com a professora dele, e em nenhum momento a Lígia traz um julgamento sobre esse relacionamento, mas ela trata disso, ela deixa ali para que a gente possa, né, falar sobre isso, sentir sobre isso, fazer as nossas próprias leituras. Então, eu acho que, para além do que ela vive, ela tem essa característica de trazer temas que são importantes para a gente pensar. É isso mesmo, assim. A Lígia hoje tem 23 livros publicados. E cada livro, assim, ao longo de mais de 50 anos de carreira literária, que ela começou a publicar exatamente há 51 anos atrás. E os livros conversam muito com as coisas do nosso tempo, né? Embora coisas de 50 anos atrás continuem tão atuais, né? Aí eu acho que é aquilo que está no universo, assim, daquilo que ela está vendo e vivendo. Não necessariamente aconteceu com ela, mas aconteceu nesse, né, nesse contexto nosso. E ela está sempre tocando nessas temáticas, porque são temáticas também que estão aí na vida. Muitos livros ela trata da alegria, da criatividade, da transformação. O primeiro livro dela é sobre isso. É um grupo de colegas, como se fossem moradores de rua, são colegas animais, são 3 cachorros, um coelho e um urso. E todos eles viviam um tipo de rejeição, um tipo de exclusão social, né? E eles se juntam e vão fazer um monte de coisa legal. Vão brincar de carnaval, vão remexer lata de lixo para ter comida, vão bolar uma peça de teatro, vão salvar um que volta para o zoológico, enfim, eles fazem um monte de coisa. Tem sambinha, eles criam sambinha, eles fazem fantasias de papel. Então, assim, ela lida com essas mazelas, com essas desgraças, mas ela tem um olhar assim, digamos que generoso para a possibilidade de você mudar a sua maneira de se colocar, de pensar, de viver, né? Não que termine em final feliz, não é isso, mas que tanto os personagens quanto nós, leitores, possamos ver que a vida tem muitas coisas e que a literatura, a palavra, a arte é sempre uma forma de você poder processar, elaborar essas coisas que são ruins. Então, assim, todos os livros com variações, né? A obra dela é toda em prosa, toda de narrativas,
ela escreve tudo em forma de narrativa, traz sempre esses temas, como a gente falou, que são difíceis, mas traz também muita coisa boa, né? Traz amor, traz amizade, traz encontros e descoberta, surpresa. É muita coisa para descobrir. Sugerimos vocês conhecerem os outros livros dela quando passar esse vestibular, quando vocês tiverem mais tempo. Alguém aí falou disso, eu acho que é uma boa. E é inte- Não, pode falar, pode falar. Eu só queria comentar que, né, a aluna, como que é o nome dela? Ela falou que ela leu O Amigo Pintor e riu, chorou, né? Ayane, isso. E é isso, né? A obra da Lígia proporciona tudo isso, porque é a vida, né? Não é só tristeza, né? Tem alegria, tem muito humor na escrita dela, né? Então, eu acho assim, fantástico. Não, aproveitando que agora a turma já está chegando para começar a aula, para vocês fazerem um convite de não só o pessoal da UERJ, que vai fazer a UERJ, mas para os outros também que estão nessa fase de vestibular, que acho que é importante ler bastante, de convidar para ler as obras da Lígia, porque eu não li, já estou muito ansioso para ler alguma coisa, principalmente o Meu Amigo Pintor. Eu acho que vai interessar os outros também, eu acho que a todo mundo que está fazendo agora o vestibular e que futuramente vão ser universitários, eu acho importante ler obras como a dela. Feito o convite, Gabriel, para vocês lerem, são 23 livros, né? Os livros são todos muito instigantes, tem uns muito fininhos, tem uns mais grossos, mas eles todos fazem com que a gente se implique muito nas histórias. Eu gosto desse tipo de escrita. Não à toa estamos aqui, somos todas aqui apaixonadas pela obra da Lígia, né? A gente lê, relê, conversa, comenta, discute, que nem foi aqui com vocês. Foi um encontro muito rico. E eu estou aqui na torcida para que vocês tenham sucesso aí nas escolhas de vocês, seja vestibular, seja Enem, seja curso técnico, seja trabalho, seja romance, enfim. Que vocês escolherem, que a vida de vocês seja uma vida digna, uma vida bonita. Contem sempre com a gente. Se quiserem outra vez marcar, o grupo é grande, não vieram todas, vieram as que puderam nesse horário, que era o horário que vocês podiam também, né? E lá na Casa Lígia Bojunga há a possibilidade de ter visita, mas tem que ser dia de semana em horário comercial, e é em Santa Teresa. Aí, em algum momento, tem que ter um grupo de 10 pessoas, pelo menos, se vocês quiserem marcar, quem sabe um dia que tem uma folguinha de trabalho, de estudo, marcariam e de lá já vão para o pré-vestibular, um dia lá pelas 2 da tarde, enfim. Fica o convite para vocês. Muito obrigada. E foi ótima essa oportunidade, muito obrigada mesmo, e esperamos encontrar vocês em outros lugares, em outros encontros. Vocês têm um canal no YouTube ou no Instagram? Tem no Instagram, Casa Lígia Bojunga, tem no Facebook também, Casa Lígia Bojunga, é a editora e Fundação Cultural, a editora que publica os 23 livros e a Fundação Cultural que ela criou, tá? E pode ser que tenha no YouTube, mas não vai ter gravação dela, vai ter gravação que nem a nossa aqui. Então, a gente até fez vídeo nosso, tem vídeo no Instagram, e tem no canal do YouTube, mas é o meu canal do YouTube, Ninfa Parreiras, porque não tem da Lígia. A gente está tentando ver se consegue fazer. Aí, se fizer em algum momento, eu aviso ao Gabriel, tá? E esse vídeo vai ficar salvo e a gente vai divulgar para vocês passarem para os colegas que quiserem ver depois. Ninfa, e se eles ficarem curiosos, tem no Facebook, eu acho que também está no Instagram, o Chega Perto, né? Que são aquelas. Sim, fala, claro. A gente fez uma série de lives que chama Chega Perto, então vocês conseguem encontrar lá, tanto no Facebook quanto no. Acho que no Instagram também, né? Não, só no Facebook. Esse só no Facebook. E aí vocês nos veem falando de todas as obras dela, né? A gente falou das 23. Cada uma foi falando de um, então a cada episódio, cada encontro tem 3, 4 livros, né? E se vocês gostaram da obra, quiserem ouvir, conhecer mais, é só acessar que está lá. E tem um site, gente, Casa Lígia Bojunga, muito legal, com fotos, tem bastante fotos.
e fotos que ela escolheu. Tem fotos dela no Rio, lá no sítio onde ela está, na Boa Liga, né, em Petrópolis, ali já está com 90 anos, e agora ela está ficando mais por lá. Então, tem muita coisa aí que vocês podem também conhecer e navegar. E se quiserem conhecer os nossos perfis, nós 4 temos perfil no Instagram. O meu é Cozinha de Poesia. Aí as meninas também falam dos delas. O meu é Cris Granville, como tá aí na tela. Pode falar de novo pra gente anotar, todo mundo. O meu meu é é Cozinha Alice. de Poesia. É Ninfa Parreiras, mas eu também posso depois copiar e colar cada um lá para você no Zap, Gabriel, se você não conseguir pegar todo. O meu O é meu, se eu puser, Alice Atsuko Matsuda. Tem Insta, tem Face. Tá? é Edna Bueno, estou no Insta e no Face. É melhor vocês passarem para o Gabriel. E sucesso aí para vocês. Vou passar para o Gabriel. Boa Agora mandem sorte. notícia depois. A gente quer saber como é que foi. Vou ficar curiosa. Boa sorte, sucesso aí para vocês. Tudo de bom. Sucesso! Beijo, gente! Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.